O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso: se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o primeiro domingo do Advento. Estamos em Ano Novo na igreja. Você, ao ouvir isso, você pode dizer: mas como, padre? Ano Novo? Afinal, Ano Novo não é no dia 1º de janeiro. Nós estamos no Ano Novo do calendário litúrgico. O Ano Novo civil não coincide com o Ano Novo litúrgico. O Ano Novo se dá nas primeiras vésperas do primeiro domingo do Advento. E nós estamos então celebrando este primeiro domingo do Advento, em que nós nos colocamos em preparação para a vinda do nosso Senhor. Se existe, meus santos, um problema dos cristãos atuais, é que nós vivemos esquecidos dessa realidade. O Senhor virá. Nós vivemos como se nós não fôssemos um dia nos encontrar com o nosso Senhor e prestar contas da nossa vida a Deus. Nós vivemos como se esse mundo não tivesse um Rei e Senhor. Nós celebramos agora, no domingo passado, a solenidade de Cristo, Rei e Senhor do Universo. Isto é fé católica que este mundo será julgado, que a justiça imperará no fim dos tempos. E isso, meus santos, não é contrário à realidade da misericórdia. Isto é, quando nós falamos que a justiça, ela imperará, que a última palavra será a justiça, nós não estamos negando a misericórdia de Deus, porque o contrário de justiça não é misericórdia, o contrário de justiça é injustiça. Então, se nós disséssemos que no final todo mundo vai se salvar, que no final ninguém arcará com as consequências dos seus atos, que no final não haverá justiça, em outras palavras, nós estaríamos dizendo que no final o que imperará será a injustiça, e isso não é misericórdia. Então é fé católica que o Senhor virá, aquele que veio a primeira vez,
Ele virá uma segunda vez para julgar os vivos e os mortos. Aqueles que fizeram o mal e deixaram de fazer o bem que poderiam ter feito, serão julgados, serão condenados. E aqueles que fizeram o bem e lutaram para não fazer o mal, fugiram do mal que se lhes apresentava, serão premiados, serão abençoados, serão recompensados. É esta a nossa fé. E é para isso, para avivar esta realidade nas nossas consciências, que nós nos preparamos nos 16 primeiros dias do Advento. Sim, porque o Advento, ele tem duas finalidades, e os textos litúrgicos nos ajudarão a isso. Até o dia 16, inclusive, a igreja, ela vai voltar os olhos, o pensamento, os ouvidos e o coração para a realidade de que o Senhor virá, de que acontecerá a parousia, a segunda vinda de nosso Senhor, em que nós iremos prestar contas, e para a qual, para esta vinda, precisamos estar preparados. A partir do dia 17, aí a preparação toma uma outra tonalidade. Do dia 17 ao dia 24, nós nos preparamos para a vinda imediata de nosso Senhor. Os nossos olhos se voltam mais diretamente para a Virgem Maria, para São José, para o presépio, para aquele que veio e que vem em cada celebração litúrgica. Então, são essas duas realidades. O Senhor veio, o Senhor virá, mas o Senhor vem. O Senhor vem, meus santos, em cada momento que nós abrimos o nosso coração, o Senhor vem a nós. Em cada sacramento recebido em estado de graça e em piedade, o Senhor vem. O Senhor vem quando nós nos colocamos em oração. O Senhor vem. Então nós precisamos nos preparar para estas vindas cotidianas de nosso Senhor, para que estejamos preparados para o Natal e para a segunda vinda de nosso Senhor. Pois bem, então, meus irmãos, nós estamos então vivendo este tempo de preparação, para o qual nós precisamos estar atentos e vigilantes. A igreja se veste de roxo, como um sinal de penitência, de vigilância. Nós não cantamos o glória, porque nós nos preparamos para com os anjos cantar glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. E nós também somos chamados a fazer alguma penitência, a fazer alguma obra que nos ajude a estar atentos, a estar vigilantes durante todo este tempo, estas 4 semanas em que nós nos prepararemos para o Natal. Então, meus irmãos, por favor, não vivamos o Advento apenas na liturgia, vendo a coroa do Advento com a sua primeira vela acesa, percebendo que não se canta o glória, percebendo a liturgia mais discreta, vendo o roxo nos paramentos. Não apenas, preparemo-nos no nosso dia a dia. Então é importante que você escolha uma penitência, que você faça um propósito que acompanhe você todos os dias, porque eu acredito que não é apenas comigo, né, meus santos, que nós temos a tendência de nos esquecer. Isto é, nós, com muita facilidade, nós nos ficamos entranhados, nós ficamos mergulhados nas coisas do mundo, no dia a dia, no cotidiano, e nos esquecemos de Deus. Mas se você tem, por exemplo, algo que o ajuda a recordar, por exemplo, você diz assim, durante o tempo do Advento, eu sempre digo que esta é a melhor penitência que se pode fazer. Você diz assim, durante o tempo do Advento, eu irei todos os dias à Santa Missa, eu vou ouvir todos os dias
a palavra de Deus. Eu vou, quando possível, quando estiver preparado, eu vou receber todos os dias a Eucaristia. Quando não for possível, eu vou me confessar. Ora, este encontro diário, cotidiano, com a palavra de Deus e com Jesus no Santíssimo Sacramento, fazem com que nós estejamos atentos para a sua vinda. Santo Agostinho tem uma frase que você poderia escrevê-la e colar no armário do seu banheiro, colar na porta do seu guarda-roupa, colar na porta da sua geladeira, colar no seu espelho, colar em algum lugar na porta da sua casa, em algum lugar com o qual você se depare frequentemente. A frase é: eu temo o Cristo que passa. Isto é, meus irmãos, Santo Agostinho, quando diz isso, ele está se referindo àquela realidade lá, aquela frase lá do Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se você abre, eu entro e saio contigo. Mas se você não abre, se você está preocupado com outras coisas, eu passo, eu sigo em frente. Então Santo Agostinho diz: eu temo que Cristo passe pela minha vida e eu não perceba. E nós, meus irmãos, tão preocupados, ocupados com as coisas do mundo, e eu não estou aqui me referindo a coisas ilícitas, coisas lícitas, com o nosso trabalho, com os nossos estudos, com as nossas responsabilidades familiares, com a nossa saúde para aqueles que estão doentes. Estamos tão ocupados com as coisas que podemos nos esquecer de Deus e não perceber a vinda do Senhor. Então, quando você cola, por exemplo, na porta da sua casa, esta frase de Santo Agostinho: eu temo o Cristo que passa, isso tem como finalidade despertar no seu coração o desejo de você não deixar Cristo passar, o desejo de você estar atento e voltado para as realidades sobrenaturais, o desejo de você voltar o seu coração para as realidades invisíveis, porque, meus santos, para as realidades visíveis, os nossos corações já estão voltados naturalmente. Os nossos corações já se voltam naturalmente para a saúde. Quem é que não deseja a saúde? Os nossos corações já se voltam naturalmente para a segurança econômica. Quem é que não quer ter uma vida tranquila, confortável? Os nossos corações já se voltam para os bens materiais, mas eles são passageiros. Mas não é natural, é sobrenatural que os nossos corações se voltem para as realidades excelsas, celestes, transcendentais, espirituais. Isso é graça de Deus. A oração coleta de hoje, ela é tão bonita. Eu sempre, quer dizer, o tempo do advento, ele é rico em orações coletas belíssimas. Oração coleta é aquela que o padre diz, tem o ato penitencial e, como é advento, não tem o glória, e aí vem oremos, aquela é a oração coleta. Pois bem, a oração coleta de hoje diz: ó Deus Todo-Poderoso, concedei a vossos fiéis o ardente desejo, não é apenas desejar, mas é um ardente desejo. Seja sincero, o que você deseja ardentemente? Você vai ver que talvez, nossa, eu serei generosíssimo, talvez 5 pessoas aqui desejem ardentemente Deus, desejem ardentemente as coisas do céu, enquanto a grande maioria desejará ardentemente coisas lícitas e passageiras, e outros ardentemente desejarão coisas ilícitas, pecaminosas. Mas ardentemente desejar Deus, poucas pessoas aqui desejam.
E nós precisamos suplicar a Deus. Se você olha para o seu coração e vê, nossa, eu vivo preocupado em pagar as minhas contas, eu vivo preocupado em receber um pouco mais no final do mês, eu vivo preocupado com a minha saúde, eu vivo preocupado com a roupa que eu vou comprar, com o carro que eu precisaria trocar, se eu vivo preocupado com o meu envelhecimento, se eu vivo preocupado com os afetos que eu gostaria de ter, um casamento, um namoro, um noivado, você vê que o seu coração está direcionado simplesmente para as coisas passageiras. Eu vivo preocupado com a justiça, para que a justiça seja feita neste mundo, no mundo e no nosso país, com tanta injustiça. É verdade, todas coisas lícitas, mas todas coisas passageiras. Nós precisamos desejar ardentemente as coisas do céu, e é esta súplica que a nossa mãe igreja coloca nos nossos lábios, como uma mãe que ensina a criancinha, né? Junta as mãozinhas dela e diz, repita comigo, Ave Maria, cheia de graça. Repita comigo, vamos rezar para o Papai do céu, Pai nosso que estais nos céus. Pois bem, a nossa mãe igreja junta as nossas mãos e nos ensina a rezar. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei a vossos fiéis o ardente desejo de possuir o reino celeste, para que, acorrendo com as nossas boas obras ao encontro de Cristo que vem, sejamos reunidos à sua direita na comunidade dos justos. Isto é, desejar ardentemente o reino celeste. Então, durante o tempo do advento, nós precisamos, com toda a sinceridade, dizer, Senhor, me ensina a desejar a Tua presença. Senhor, me ensina a desejar a amizade contigo. Me ensina a desejar estar, permanecer e crescer em estado de graça. Imagine, quem aqui já pediu isso a Deus? A graça de crescer em sabedoria e graça. Quem aqui já pediu a Deus para crescer o seu amor a Ele? Quem isso a Deus pede frequentemente, cotidianamente? Mas eu tenho certeza que muitos aqui pedem a Deus frequentemente, se não até cotidianamente, paz, saúde, emprego, pagar suas contas. Isso as pessoas pedem e não precisam ser ensinadas para pedir. Então, durante o tempo do advento, nós nos exercitaremos em buscar aquilo que verdadeiramente importa. Por isso é imprescindível que você escolha uma penitência, e eu faço essa insistência de que, se você não faz missa diária, será uma excelente penitência. Mas digamos que você já faça a missa diária, ou que você de verdade não possa fazer a missa diária. Pois bem, então se você, por exemplo, não reza o Santo Terço, você se une à Virgem Maria, rezando o terço, pedindo a ela que, mais do que todos nós desejou a vinda do seu Filho, que nós também tenhamos os mesmos sentimentos da Virgem Maria. São Paulo diz, né, que nós devemos ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Pois bem, mas se nós tivermos os mesmos sentimentos da Virgem Maria, no fundo, nós teremos os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, pois que comunhão existia entre o coração da Virgem Maria e o coração de nosso Senhor. Pode ser também uma penitência a leitura de um livro da Sagrada Escritura, o livro do profeta Isaías, um dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, em que você todos os dias reserva ali meia horinha, em que você silencia o seu coração, se coloca, né, em atitude orante, reza um trecho da Sagrada Escritura e começa uma oração, um diálogo de amizade, de amor com nosso Senhor. Você começa com meia horinha, né, para quem sabe, pouco a pouco aumentar.
Ah, padre, eu vou durante o advento, eu vou renunciar esse pecado. Eu já ouvi isso, e de pessoas bem intencionadas. Ora, meu santinho, no advento, a penitência é uma renúncia de algo lícito, porque aquilo que é ilícito deve ser renunciado sempre. O pecado deve ser renunciado todos os dias da nossa vida. Então, embora eu perceba a reta intenção do seu coração, a sua consciência ainda não está plenamente formada para que você compreenda que aquele pecado que você está disposto a renunciar durante o tempo do advento, deve ser renunciado sempre. Então aqui é um propósito bom, algo bom que você está disposto a fazer, algo lícito que você está disposto a renunciar. Outra penitência boníssima, muito boa para quem não pode a missa diária. Por exemplo, você se dispõe a fazer vigília. Então digamos que você todos os dias acorde às 6 da manhã. Você diz então, durante o tempo do advento, eu acordarei às 5 da manhã e farei 1 hora de oração, de vigília. Ou os mais generosos e que tenham saúde para isso, durante o tempo do advento, eu vou acordar às 3 da manhã e fazer uma oração de vigília das 3 às 4, e depois eu volto a dormir. Imagine o porquê a vigília é algo tão importante espiritualmente. Porque qual é a nossa tentação na vigília? Dormir, manter-se acordado. Para se manter acordado, você às vezes precisa fazer até violência consigo mesmo, bater no rosto, jogar água fria, para você ficar desperto. Porque qual é a tendência do seu corpo? É dormir. Você está com sono. E espiritualmente é exatamente isso que acontece. Você precisa muitas vezes fazer violência à sua alma para não pecar. Você precisa fazer violência à sua alma para continuar no segmento de Jesus. Porque, como diz Jesus, só os violentos entrarão no reino dos céus. Então a vigília é uma realidade física que expressa bem esta luta espiritual. Então é um bom propósito de advento. Durante o advento, então, eu farei vigília. Meus santos, eu poderia aqui me delongar falando a respeito de várias possibilidades de vigília de advento, mas depende da generosidade de cada um. Mas se você diz, durante o advento eu vou rezar 3 Ave Marias. Tenha vergonha, rapaz. Tenha vergonha, pelo amor de Deus. Isso não é penitência. Você pode rezar as 3 Ave Marias, mas dizer que isso é uma penitência de advento, eu teria vergonha de pensar, quanto mais de dizer. Não vale, né? Não vale. A penitência, o propósito tem que brotar de um coração que quer amar a Deus. Tem que brotar de um coração que vê a generosidade de nosso Senhor e procura corresponder com amor. Afinal de contas, amor com amor se paga. E quem ama está disposto a se sacrificar. Quando nós não estamos dispostos a fazer uma renúncia que nos custe, nos falta amor. Mas, meus irmãos, aproveitemos este tempo propício, este tempo em que Deus está disposto, está predisposto a nos conceder muitas graças. De verdade, meus irmãos, estes tempos fortes da igreja, nestes tempos fortes, Deus concede mais generosamente aquilo que Ele já nos concede habitualmente. Então Deus derramará mais abundantemente, mais generosamente, graças espirituais, mas aproveitemos. Toda a igreja se coloca em alguma penitência, toda a igreja se coloca em mais oração, e nós não podemos ficar fora deste movimento de toda a igreja. A segunda leitura de hoje, retirada da carta aos Romanos, expressa isso. Este chamado da igreja expressa isso de uma maneira bem clara, bem forte. É um texto que você poderia depois em casa
terminou a missa, você comungou, você fez a sua ação de graças, aí em casa, ou hoje no final da manhã, ou no meio da tarde, ou à noite, você pega esse texto e você reflete, em que São Paulo diz, carta aos Romanos, capítulo 13, versículos 11 ao 14, irmãos, vós sabeis em que tempo estamos, pois já é hora de despertar, já é hora de acordar. Com efeito, agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. A noite já vai adiantada, o dia vem chegando. Isto é, meus irmãos, desde a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor, o Senhor está às portas. Ele pode vir hoje, e não é conversa, história da carochinha. O Senhor virá, e Ele virá num dia em que nós não sabemos, numa hora em que nós não esperamos, e nós estamos nos preparando para a sua vinda. Nós estamos preparados para que, se o Senhor viesse hoje, você está em estado de graça e preparado para o encontro, para ser julgado por nosso Senhor? Se a sua resposta é sim, persevere, glória a Deus. Se a sua resposta é não, entre na fila da confissão. Meus irmãos, nunca será demais eu dizer, e se as pessoas que acompanham aqui pelas redes sociais, se elas pudessem confirmar e vocês pudessem ouvir a confirmação delas, vocês ouviriam, há muitos católicos que não têm aquilo que nós, graças a Deus, temos. Nós temos todos os dias um padre celebrando e um padre confessando, pelo menos um padre confessando aqui na matriz paroquial. Muitos católicos que estão acompanhando pelas redes sociais estão dizendo, eu não tenho isso na minha igreja. Por quê? Porque eles não têm padres suficientes, ou por outros motivos. Às vezes eles não têm nem sequer padres em suas paróquias. Nós temos um padre celebrando e um padre confessando em todas as missas da matriz, em todas as missas, em todos os dias. Ora, se a sua consciência lhe acusa de pecado, entre na fila, reconcilie-se com Deus, esteja preparado para que, se o Senhor hoje vier, você esteja preparado, porque o dia já vai adiantado, a noite vem. Despojemo-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz. Procedamos honestamente como em pleno dia, nada de glutonerias e bebedeiras, isto é, de viver a vida buscando apenas os prazeres sensíveis. Nada de orgias sexuais e imoralidades, nem de brigas e rivalidades. Pelo contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Esta leitura foi a leitura da conversão de Santo Agostinho. Santo Agostinho tinha já dado um passo na sua conversão, na busca de Deus, mas ele ainda estava apegado a um pecado. Ele estava no processo, como muitos aqui estão, porque ora, se vocês vieram à missa, ou se vocês ligaram o computador para ouvir esta homilia, em algum processo de conversão você não está em completa impiedade, você está buscando alguma coisa. Ora, assim estava Santo Agostinho, mas apegado a um pecado. E qual era o pecado de Santo Agostinho? O seu pode ser outro. O de Santo Agostinho era a sensualidade. Ele tinha dificuldade de viver a castidade, de modo que ele chegou mesmo a dizer, Senhor, dá-me a castidade, mas não agora. Percebe aqui, é quase que risível, mas era real, isto é, ele sabia que devia desejar a castidade, mas ele sabia que não queria para agora. Ele percebia dentro dele a luta entre o homem novo e o homem velho, entre a vontade de Cristo e a vontade do homem marcado pelo pecado, a vontade do diabo. Nós percebemos, meus santos, sejamos sinceros, sejamos honestos diante de nós mesmos e diante de Deus, que esta luta, cada um com seus pecados e apegos, ela subsiste em nós, ela está presente em nós, e nós precisamos então
pedir a Deus a graça que nos conceda a força necessária e que nós colaboremos com esta graça para romper com o pecado, porque senão o Senhor vem, o Senhor passa e você perde o Senhor. O Senhor vem, o Senhor passa e você será condenado por toda a eternidade. E digo isso não porque queira incutir medo no coração de vocês, mas porque quero incutir responsabilidade. Isto é, nós nos decidiremos pela eternidade no tempo. Nós nos decidiremos por Deus agora, aqui, a terra, esta vida, marcada pela brevidade do tempo que nos foi concedido. Nós nos decidiremos por Deus ou contra Deus, ou sem Deus. Então precisamos levar a sério, porque o Senhor pode vir, ou eu posso morrer, e se eu morrer, eu também me encontrarei com o Senhor, e serei julgado pelos meus atos, de modo que, meus irmãos, vivamos com responsabilidade, nada de glutonerias e bebedeiras, nada de orgias sexuais e imoralidades, nada de brigas e rivalidades, nada de pecado, e se algo lhe acusa a consciência, reconcilie-se com Deus e com a igreja, entre na fila da confissão, se confesse, comece bem o seu advento. Se você percebe que existe preguiça, que existe apatia, indiferença no seu coração, suplique a Deus, reconheça e suplique: meu Deus, tira do meu coração esta preguiça e esta apatia. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Senhor, por misericórdia, concede-me o ardente desejo das coisas do céu. Senhor, concede-me o ardente desejo de viver os teus mandamentos. Senhor, concede-me a clareza de que a vida bela é a vida santa. Concede-me, Senhor, a graça de ver o pecado como tu o vês, que eu veja que o pecado é mau, mesmo que me conceda um prazer passageiro, ilusório, momentâneo. Ora, a droga também concede algum prazer, é por isso que as pessoas a buscam. O pecado, sem sombra de dúvidas, ele concede alguma realização momentânea. Afinal de contas, eu já falei isso tantas vezes, ninguém peca por ascese. Quem peca, peca porque alguma compensação o pecado lhe concede. Mas a pergunta é: vale a pena aquela compensação momentânea, quando o custo será eterno? Então, Senhor, concede-me esta inteligência, que a minha fé ilumine a minha inteligência e mova a minha vontade para que eu te busque ardentemente. Concede-me, Senhor. Eu não quero, Senhor, eu não quero ser como os homens e as mulheres no tempo de Noé. O evangelho de hoje fala exatamente isso. Usa aquela imagem, Noé construindo a arca e o povo nem aí. Noé construindo a arca e o povo comendo e bebendo, curtindo a vida adoidado. Às vezes o padre está se esgoelando no ambão, gritando e batendo com a mão, e o povo não vê a hora que o padre cale a boca, termine a missa, para que volte para casa. Quer dizer, não está nem aí com a salvação ou a danação da sua alma. E se você percebe que você está assim, suplique misericórdia a Deus, reconheça, bata no seu peito e diga: Senhor, eu sou um miserável, Senhor, eu estou um pecador empedernido, o pecado está incrustado, está enraizado, fincado na minha alma, eu não consigo, Senhor, me libertar. Ajuda-me por misericórdia, concede-me a graça da conversão, move o meu querer, muda o meu coração, Senhor, para que eu te busque de verdade e eu lute contra os meus pecados. Eu não quero, Senhor, ficar insensível, indiferente à tua palavra. Eu quero que a tua palavra, ela mude o meu coração, porque isso aconteceu no tempo de Noé, e Jesus diz no evangelho de hoje:
Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: a vinda do homem será como no tempo de Noé. Ora, que o mundo assim se comporte já é esperado, mas que os cristãos assim nos comportemos, não. Pois bem, será como no tempo de Noé, pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, isto é, viviam a sua vida normalmente, nem aí para aquilo que Noé anunciava, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, veio o dilúvio e arrastou a todos. Não queiramos, meus santos, não queiramos isso para nós, não queiramos isso para aqueles por quem rezamos. Por isso, preparemo-nos, que cada um aqui hoje, ao receber Jesus na Eucaristia, não vá para casa correndo, desesperado, que você faça a sua ação de graças e faça o seu propósito de advento. Digamos que você já tenha feito, muito bem, então ótimo, mas mesmo assim, faça a sua ação de graças, aprenda a comungar bem, porque é a comunhão bem feita que também vai modificando e transformando os nossos corações. Você que precisa se confessar, procure a confissão, e você que por algum motivo não precisa se confessar, mas não pode se confessar, peça a Deus que Ele, que dá jeito para tudo, que Ele dê um jeito na sua vida, que Ele mude a sua vida, para que você possa, o quanto antes, se aproximar do tribunal da misericórdia, receber o perdão de Deus e poder fazer comunhão com o Senhor e bem se preparar para o Natal que se aproxima. Que a Virgem Maria interceda por nós, para que esta graça seja concedida a todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.